comigo porque a gente vai falar sobre algo muito fofo, muito importante, muito lindo. E eu quero estimulá-lo a viver mais a realidade do livro, ou a fantasia dele. Hoje, dia 18 de abril, é Dia Nacional do Livro Infantil. E essa data foi criada em comemoração ao nascimento do escritor Monteiro Lobato, que é considerado um dos maiores escritores de literatura infantil do nosso país. E por isso, hoje convidamos a premiadíssima contadora de histórias, Camila Genaro, que já recebeu o troféu Baobá, considerado o Oscar dessa categoria. E é ela que vai falar sobre a importância de contar histórias para a criançada e dar dicas de como contar histórias bem contadas, histórias atraentes. Seja bem-vinda, Camila. Muito bom te receber. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada pelo convite. Que joia. E eu tô feliz da vida que eu tô vendo que você trouxe vários bonecos aqui. Pois é. Eu fiz questão de trazer algumas coisas, alguns objetos que eu uso muito para contar a história. Porque assim, é necessário o objeto? É fundamental o objeto para contar a história? Não, ele não é fundamental. Porque a nossa oralidade dá conta disso, a nossa palavra dá conta. Mas ele é importante para as crianças muito pequenas que ainda estão aprendendo, né? Estão aprendendo a concretizar o conhecimento. Então, com tudo isso, por isso que eu trouxe também os objetos, porque ele faz parte da contação de história. Os recursos da contação de história são muitos, né? A gente pode passear por todas as artes. Olha lá que maravilha. A partir de quantos anos a criança já começa a ter percepção da história, ou meses? Meses. Na verdade, eu costumo dizer que da barriga da mãe. Da barriga da mãe, a gente Da barriga da mãe, a gente começa a contar as nossas histórias, né? Como é o dia a dia lá pro seu bebê que tá lá se formando. E quando ele nasce, quando você começa a contar histórias, e acalanto é a primeira história, né? Os acalantos são as primeiras histórias dos bebês, as histórias curtas com muita música. Então eles já começam a perceber a palavra desde muito novo. Tem fotos lindas eu contando histórias com os bebês assim, sabe? Prestando atenção, porque é isso. Porque a história faz com que todos prestem atenção e todos se encantem, né? Você vai contar uma história pra gente hoje? Posso contar, claro. Eu quero. Aí depois a gente conversa um pouco mais. Claro. Pode ser? Porque Pode, eu amo pode. história, acho que vocês também vão gostar. Então você escolhe a história que você quiser. Tá bom, então eu vou escolher a história que vou lançar dentro em breve. Em junho tá saindo o livro do Pescador e a Sereia. Combinado. Que é minha. Então vamos lá. Com vocês, Camila, nossa contadora de histórias. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar o mar, porque eu sou do mar. Eu venho de longe, mas trago aqui o meu barco, o barco de onde eu carrego as histórias que eu conheci no mundo todinho. E só entra no meu barco aquelas histórias que eu gosto muito, muito, muito. E ela começa assim. Dizem que era uma vez um pescador que acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixe e voltava para casa. E no dia seguinte o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixe e voltava para casa. E assim ele fazia todos os dias, acordava de manhã, pescava e voltava para casa. Acordava de manhã, pegava... História chata, né? Mas teve um dia que ele resolveu fazer uma coisa diferente. Teve um dia que ele resolveu pescar uma sereia. Uma sereia. Teve gente lá na cidade que não acreditou muito nele, não. Falou, sereia. Mas ele foi lá, pegou o barco dele, jogou uma rede bem grande e esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo? E de repente, a rede mexeu e ele disse, é minha sereia. E ele puxou a rede, e era só um peixinho pequenininho. Mas não era um peixinho pequenininho que ele queria era uma sereia. Então ele jogou o peixe pequenininho de volta para o mar, jogou aquela rede bem grande e esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. E de repente a rede mexeu.
E ele puxou a rede, minha gente. Ele disse, agora é minha sereia. E ele puxou a rede, puxou a rede, puxou a rede, mas era só um peixe médio. Mas era um peixe médio que ele queria? Não era, né? O que ele queria? Uma sereia? A sereia, menina, a sereia. E aí, então, ele jogou aquele peixe médio de volta pro mar, jogou aquela rede bem grande e esperou, esperou, esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava. Já te falei que ele gostava de cantar? Pois é, adorava cantar. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou da Bahia. E não é que a rede mexeu? Mais forte do que a primeira vez, mais forte do que a segunda. E ele foi lá, ele puxou aquela rede, puxou aquela rede, puxou aquela rede e era um peixe grande. Mas não era um peixe grande que ele queria mesmo, era uma sereia. Sereia. E aí, então, ele jogou aquele peixe, mas ele já estava desenchabido. Sabe o que é desenchabido? Sabe o que é desenchabido, Não. Cláudia? Sabe o que é desenchabido, não? Muxoxo, sabe o que é muxoxo? Sei, xoxo, É, triste, desanimado. Isso, aí minha avó dizia assim, menina, tá com essa cara de desenxabida. Acho que é sinônimo. Eu só sei de uma coisa, que ele tá cantando assim, mais muxoxo. No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, uma linda sereia. E de repente, não é que a rede mexeu, mas agora ele teve que fazer uma força de 10 homens fortes para poder puxar aquela rede. E puxou, 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 puxou. E era... Não era sereia ainda. Era um peixe gigante. Mas sabe quem estava em cima do peixe gigante? A sereia. A sereia. Porque se tem uma coisa que sereia gosta nessa vida de cantoria de pescador, minha gente. Quando a sereia deu de cara com o pescador e o pescador deu de cara com a sereia e a sereia deu de cara com o pescador, dizem que foi o tal do amor à primeira vista. E dizem que ela convidou ele para morar com ela lá no fundo do mar. E dizem que ele aceitou. E dizem também que em noite de lua bem cheia, em maré bem alta, a gente consegue ver o pescador e a sereia lá no deck do pescador em Santos. Você já foi lá? Não. O dia que você for, eu levo você lá. Porque dizem que noite de lua cheia e maré alta, a gente consegue ver lá no fundo do mar o pescador e a sereia vivendo felizes para sempre. Ei, que delícia! Olha, que gostoso. Camila, a história tem que ter música? Não necessariamente, mas ela tem que ter ritmo, ela tem que ter encaminhamento, ela tem que ter intenção. História tem que ter intenção e tem que ter presença. O contador de histórias é aquele que cria imagens na cabeça do outro. Então, para eu criar imagens na sua cabeça, eu preciso também criar na minha. E aí, então, eu preciso estudar essa história com todos os ritmos e com toda a minha presença para essa história. Olha que coisa linda. E história não precisa de bonecos, mas mesmo assim você trouxe muitos bonecos. Trouxe alguns que eu uso no meu dia a dia, bonecos, e trouxe também objetos ressignificados. Então isso aqui é um sifão, mas é um sifão que pode ser muita coisa. Ele pode ser a tromba de um elefante, ele pode ser uma luneta, um binóculo, ele pode ser o chifre do boi, ele pode ser tantas outras coisas. Então, assim, são objetos que a gente usa para contar histórias também, que podem se transformar. Aqui atrás, a Renata, produtora maravilhosa do nosso programa, mas tá aqui, não sei. O que você está procurando? Não, aqui, ó, era uma meia, essa meia é uma meia que virou uma barata e ela tá comigo há 25 anos. Porque foi a primeira história que eu contei profissionalmente, foi o casamento da Dona Baratinha. Olha! E aí, ela tá comigo há 25 anos, mas é uma meia que virou barata. Mas eu gosto muito de usar as luvas, como você percebeu, eu fiz o mar com a luva, mas também dá para fazer muitos outros personagens com as luvas. E, por exemplo, uma galinha. Ai, que linda essa galinha! Uma galinha. Olha que ideia legal para as meninas Né? arteiras, gente, que coisa mais linda! Que aí, então, a gente consegue fazer vários personagens, cenários com as próprias luvas. Então, são coisas simples, cadê? São coisas simples que a gente consegue. Então, aqui é um cenário. Então, esse cenário para várias histórias que eu posso contar.
Então aqui tem uma boneca Biomi, que é a boneca só feita de nozinho, que eu posso contar histórias também usando esse cenário, né? Então eu uso muito para o dia a dia, muito para as crianças pequenas. O boi é o nosso. Quando eu saio com o boi de dentro da mala, tudo bem, porque eles vão cair tudo, porque eles estão molinhos, tadinho. Eles estão comigo há muitos anos já. É um lobo vovô já. E aí, esse boi, quando eu saio com ele da mala, as crianças ficam, uau! Olha! Porque eu conto a história do boi de mamão, do boi de conchas. São lendas que a gente tem no nosso Brasil e fora do Brasil, que também faz parte. Então, assim, gente, eu costumo dizer para as pessoas, contem histórias. A gente tem que contar histórias. Histórias fazem com que a gente crie norte para conflitos humanos. Elas nos dão respostas para os conflitos humanos. Então, hoje, 25 anos depois, eu falo para as pessoas que eu conto histórias para humanizar, para que a gente traga um pouquinho de humanidade para esse mundo e a gente se reconheça naquelas histórias, porque as histórias nos trazem pertencimento. Então, quando a gente fala que o lobo é um lobo mau e que a Chapeuzinho tem que ir lá escolher o caminho, poxa, quantos caminhos a gente não tem que escolher nas nossas vidas? Quantos milhares de caminhos? Então, por isso que a história não tem idade, porque elas nos dão respostas, nos dão norte, independente da nossa idade. Quando a gente é pequenininho, a gente vai beber a história de um jeito, a gente vai entender ela de um jeito. E quando a gente cresce, a gente também entende de uma outra maneira. Maravilhosa contadora de histórias, Camila Genaro. Muito obrigada. Obrigada. Meus parabéns.